preciso saber, é 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 preciso saber. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui na escola Lina Bose. Nós chegamos aqui e fomos surpreendidos com as ações, o protagonismo dos alunos quando se fala do tema fatores de proteção. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com a professora Michele e com a professora Cláudia. E aí, professora, como foi trabalhar esse tema aqui com os alunos? Como que foi essa experiência? Foi sensacional, o protagonismo deles, né? Toda a participação deles, o envolvimento deles, do início até o final, a produção final, foi fantástico, foi encantador, assim, colhendo frutos mesmo, foi muito bom. Eu acho que a Michele vai concordar comigo. Você lança o que você quer. Então, por exemplo, eu era responsável pela abertura do tema e por gravar alguns áudios da sala sensorial. Então, o que é interessante aqui nos nossos alunos? Eu quero isto, e isso sai. Aí eles vêm, tá bom, do jeito que você quer, Titi? Não, eu quero assim. Eles voltam e fazem. Eles ficaram também surpreendidos com as informações que eles conseguiram. Foi um projeto que abriu muito a mente deles e foi muito interessante para eles. Foi impactante alguns assuntos, né? Foi legal, foi muito legal. A participação deles foi muito legal. E olha que interessante, isso que a professora nos traz, né? A curiosidade deles de desenvolver por eles mesmos o tema e falar sobre um tema delicado, né? Que surgiu algumas questões, porque o que nós estamos falando é sobre drogas. E é muito difícil, né? E eles tiveram, assim, curiosidade, eles sabiam do tema. Como que é o nível de conhecimento hoje dos alunos? E nós estamos falando de alunos de PEB 2, ali com 14, 15 anos. Como que é esse nível dos alunos? Eles ainda têm dúvida, né, Cláudia? Tem. Bastante dúvida sobre o assunto. Alguns já sabiam, né, algumas Sim. coisas, porque vivenciaram isso em família, né? Mas muitos não sabiam até o que eram algumas drogas. Mesmo assim foram buscar, né? Nós pedimos para eles pesquisarem, então pesquisem. Aí eles trouxeram, aí verificamos se as informações estavam corretas, né? Mas muitos já tinham conhecimento, né? Sim. Na nossa opinião, a gente acha que eles já tinham conhecimento, sim. Vocês fizeram uma pesquisa aqui também, né? Que tentaram analisar o tema, né? Se os alunos experimentaram esse nível. E nessa pesquisa, foi possível, eu acho que, identificar se esses alunos eles estão tendo contato com drogas ou não? Sim, foi sim. E o interessante é que o foco não ficou só na nossa escola, né? Como teve a participação das outras escolas envolvendo do município, então a gente conseguiu coletar esses dados. O formulário foi feito pelos próprios alunos, então eram perguntas simples que eles conseguiam responder e fácil acesso para a gente tabular esses dados. Então, assim, deu para ver mesmo a realidade deles em relação à faixa etária deles e o envolvimento, se já experimentaram, se conhecem, se conhece alguém, se evitariam, como evitariam, o que fariam. Então, foi bem nesse sentido a pesquisa. Nós precisamos ampliar, eu acho que, o olhar sobre essa questão, porque a cortina de fumaça sobre esse tema drogas só nos traz mais perigos. Porque quando nós pensamos no adolescente e a droga, nós precisamos analisar por que o adolescente ele tem essa curiosidade de experimentar drogas. Porque nós vivemos num país que é praticamente cultural. É um rito de passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, e sobretudo da adolescência para a vida adulta, esse experimentar o corotinho ou outros tipos de drogas. Porque eles vão ali na quermesse, ou na Facil, ou em qualquer outro lugar, e eles são pressionados pelo grupo a fazer algum tipo de experimento. Porque nós, educadores, sociedade, temos cumprido o nosso dever. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece que quando fala de prevenção, a lei fala que não é só a responsabilidade dos pais, mas sim de todos, de toda a sociedade. Toda a sociedade tem o dever de prevenir. Mas quando nós observamos alguns adolescentes na avenida, lá no Guarujá, fazendo uso de algum tipo de substância, nós que fechamos os olhos. E isso é omissão.
Mas por que nós temos essa omissão, professora? A senhora tem uma ideia? Por que a nossa sociedade tem ficado tão omissa em relação a esse tema e assistir os nossos adolescentes experimentarem drogas? Eu acho que são vários fatores. Não sei se você concorda, tem alguma ideia, Michele? Às vezes também nós não sabemos como que é o ambiente familiar do nosso aluno. E quando acontece um caso, nem sempre é nos passado, por causa da ética. Por exemplo, a família, dificilmente a família chega aqui. Somos nós que observamos um comportamento um pouco diferente, é uma preocupação, a falta da memória, né, ela é muito nítida dentro da sala de aula. Aí eu, pelo menos, já fico achando, não, você é muito exigente, então o problema está em você. Aí você volta a observar de novo, não, aí você vê a diferença, e aí chega uma bênção de um aluno que eles são muito bons nessa parte. Eles não colocam este aluno na exposição, eles não expõem o fato. Eles procuram sempre alguns professores, né, Michele? Eles têm essa parte. E aí você escuta. Às vezes, quando eu escuto, primeiro eu sinto uma dor muito grande e finjo que está tudo bem para não assustar quem veio conversar. O aluno que veio conversar está mais assustado do que a gente. Então, o primeiro passo é você acalmar esse aluno que veio conversar com você. E aí você passa o caso para frente, para a direção, porque você não pode resolver. Quando acontecem esses casos, outros fatores também, às vezes já vem transferido para a nossa escola ou mudou para cá, mas já tem um histórico familiar. Tem algo diferente disso, Michele? Eu acho que às vezes a sociedade acaba, né, fechando os olhos no sentido de que a escola está fazendo tudo, por exemplo, né? Eu acho que cada um não assume a sua parte, né? Então a gente tem várias etapas aí. Então tem muita gente que acha, né, eu não preciso conversar com meu filho sobre drogas porque lá na escola falou. Né? E são etapas diferentes, né? A gente enxerga que é uma forma diferente de trabalhar. Né? Esse ponto que ela colocou é muito real. É muito real. Levanta a mão aqui, que o papai e a mãe que conversaram com drogas. Quem já falou sobre drogas com vocês? Quase ninguém levanta a mão. Sexto ano. Entendeu? Não estou culpando as famílias, não é? Às vezes até a família acha que é um tabu, às vezes não é fácil conversar. Eu sei que para nós é mais fácil, porque a gente trabalha com a nossa disciplina e também nós temos os temas transversais, não é isso? Sim. Que está inserido na contextualização de cada disciplina. Tudo bem, mas eu acho que já podia ir adiantando um pouquinho, filho ou filha, nem pensar, chegue perto. Qual é o problema de falar com muito carinho? Qualquer coisa, papai e mamãe estão perto de você, nós somos a sua ponte, nós somos a sua família, nós somos o suporte. As famílias que fazem isso com os alunos, é visível, né, Michele? Você sabe o aluno que tem uma família estruturada, é um aluno que não precisa ter boas notas, mas ele está estruturado, ele vai conseguir as notas na proporção da capacidade dele, do cognitivo dele, da capacidade educacional dele, pedagógica, ele consegue aquela nota, mas está inserido numa família que protege, numa família que cuida. Graças a Deus temos muitas aqui na escola, mas nós temos também que amparar, cuidar, né, chamar para conversar aqueles que não. Olha que interessante, a professora aqui, ela nos traz várias palavras aqui, por exemplo, uma família que protege, uma família que ampara, que cuida. A professora Michele também, ela fala, olha, a sociedade, ela entrega para a escola. Olha, a escola, ela tá tratando desse assunto, é papel da escola. E nós temos que entender, e eu acho que repensar o nosso pacto social e como nós entendemos como sociedade e como nós vamos tratar desse assunto. Porque nós sabemos que há pessoas aqui no nosso município que estão morrendo por causa do uso abusivo de álcool e de outras drogas. O câncer de pulmão. O câncer de pulmão. E por que isso acontece? Porque as pessoas não estão conversando. E quando nós falamos que nós estamos tentando pensar num novo olhar sobre a nossa sociedade, a Casa Cap, né, o projeto, ele tem tentado o quê? Pensar a prevenção. O que é prevenção?
Quando nós falamos do conceito de prevenção, a ideia é muito mais profunda do que simples ideia. Olha, se previna. Não. Quando falamos de prevenção, eu estou falando que são ações coletivas que uma coletividade toma, uma iniciativa para preservar a sobrevivência da espécie. Hoje nós sabemos que o uso abusivo e nocivo de álcool, de maconha, de cocaína tem trazido danos à saúde física, à saúde mental. Porque antigamente nós falávamos que as pessoas que estavam bêbadas, elas estavam possuídas por demônios, por espírito maligno. Mas hoje a ciência nos traz um outro olhar. E a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que quem está sobre o efeito de substâncias entorpecentes, na realidade ele está sofrendo um transtorno mental. A mente não funciona direito. Porque quando nós falamos de droga, professor, sabe qual é o conceito de droga? Professor Michel, quando nós falamos de droga, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que droga é qualquer substância não produzida naturalmente pelo organismo, que quando consumida, ela tem a propriedade de alterar o funcionamento de sistemas. Sistema motor, do sistema psicológico, do sistema nervoso. Então, uma pessoa que fuma um baseado ou bebe o álcool, uma droga depressora do sistema nervoso, ou a maconha, uma droga perturbadora do sistema nervoso. O que vai acontecer? Uma modificação na sua mente e na forma como ele interpreta o mundo, como ele olha. E se ele interpreta o mundo de uma forma diferente do normal, do sentido natural, qual é o resultado disso? Conflitos. Então nós precisamos entender esse conceito de drogas, que é muito mais profundo do que simplesmente coisa de bandido, de sem vergonha ou de pessoas possuídas por algum espírito maligno. Nós precisamos entender que a nossa sociedade ela tem se relacionado com substâncias entorpecentes há milênios. E mais atualmente a gente vê o álcool. O uso abusivo do álcool. E como a mudança do humor e da mente tem afetado as relações sociais dos nossos alunos. Então, pensar fatores de proteção, eu acho que é olhar sobre o tema de uma maneira um pouco mais clara e entender, olha, o álcool, a maconha, eles alteram o funcionamento da mente, o funcionamento do organismo, e a modificação do funcionamento ali do organismo vai afetar a relação desse educando com todo o meio social, prejudicando o desempenho escolar, o desenvolvimento de habilidades e competências. Então, como pensar esses fatores de proteção? Eu acho que são vários, né? Acho que o grupo, né? O que ele pertence, para ser aceito num grupo, né? Às vezes para ser aceito. Como assim você não experimentou? Se você quiser pertencer ao grupo, você tem que experimentar. Sim. Isso acontece. Eles relatam isso. Mas também, o patinho feio da sala, que não é o patinho feio, é o nosso olhar, né? Às vezes ele é aquele que nos encanta, mas ele se sente, ou ela se sente um patinho feio, ela quer ou ele quer fazer parte do grupo. Então ele experimenta. Nos casos que a gente já viu, né, aqui na escola, muitas vezes foi uma ou duas vezes, aí já teve uma intervenção, aí a escola já agiu, já chamou a família, já orientou, aí às vezes a gente consegue amenizar e resolver o assunto. Mas quando fica muito tempo velado, isso fica realmente fora da escola, não chega ao nosso conhecimento, nós não temos como intervir. Então esse é um ponto. Outro ponto, você tem que ser o legal. Né? Você tem que ser o diferente. Está nesse caminho, Michele, não é? Sim. Então eles usam porque eles querem ser modernos. Fixar a personalidade. Fixar a personalidade, tem que ser o top. E é uma luta, porque a gente está mostrando outro caminho. Para você ser top, você tem que ter conhecimento, você tem que ser acadêmico, você tem que estudar, porque é só a educação que te ajuda, só conhecimento que te leva para frente. Então é uma luta muito grande. Entre as opções que eles fazem e a gente todos, eu vejo assim, né? Sabe aquela história do mar vermelho? A abertura do mar? Eu vejo nossos professores correndo atrás deles aqui,
sempre passa essa cena na minha cabeça, a gente correndo atrás de todos os professores e o mar querendo engolido, sabe essa coisa? Eu sempre vejo assim. E ainda que aqui é uma escola muito boa, né? A gente não sabe de casos muito extremos, mas já tivemos. A senhora fala uma coisa natural, a busca pela personalidade. Esse adolescente, ele está buscando, nesse momento de sair da infância para a adolescência, ele sai da família e vai ser inserido num novo grupo, ele vai ter que abrir mão de alguns comportamentos. E para formar a sua personalidade, nossa, gente, é muito difícil. Nós sabemos o quanto que é difícil a oralidade. Você se posicionar, você expressar as suas ideias, argumentar e convencer. É difícil. Agora, esse adolescente, ele tem muita insegurança. Ele não consegue. E quando nós falamos de um fator de risco, isto é um fator de risco de âmbito individual. Porque a insegurança, como a professora disse também, olha, ele se sente um patinho feio. Para nós, ele é uma coisa mais linda, mas ele se sente. A forma do sentir dele é um sofrimento, ele fala, eu sou feio. Então, a insatisfação com o viver e a incerteza do amanhã é um fator de risco individual. Por quê? Esse adolescente ainda não tem capacidade. E aí, professora Michele, como que a senhora vê isso? É a forma individual deles, né? O que cada um traz é difícil para a gente conseguir alcançar, porque nem sempre, dentro do contexto escolar, a gente consegue, né, ter esse tempo disponível, até mesmo para chegar no individual deles, de cada um, né? E em cada cabecinha passa uma coisa, né? Então eles vivem alguns sentimentos que para nós parecem normal, e para eles não, né? Causam impacto, eles gerenciam de outra forma, né? Precisando sempre da nossa ajuda na questão do adulto ali, dos professores, de família, para estar resolvendo isso. Porque eles ainda não têm a maturidade para estar resolvendo isso. É legal a professora Michele trazer assim, no olhar dela, no entendimento mesmo, que é exatamente o que o Estatuto da Criança e Adolescente nos traz como norma, que instituiu mesmo há 29 anos. A criança, ela é um ser em desenvolvimento. Ela não tem capacidade, ela não consegue resolver os seus próprios problemas, não sabe, não tem habilidades. E aí a escola, ela desenvolve de âmbito coletivo, ela desenvolve a questão da pedagogia, tenta desenvolver habilidades, fazer com que os adolescentes tenham exercício para se preparar para a experiência da vida, é como se fosse um laboratório, mas é difícil compreender, nós entendemos isso, mas como a professora agora de pouco também disse, a professora Cláudia, nós estamos aqui tentando mostrar um caminho para ele, tentando mostrar um caminho. E essa situação, quando o professor ele se aproxima e o aluno ele começa a desenvolver vínculos de segurança com a escola, opa, a escola é um lugar legal, é onde eu tenho respostas, isso é um fator de proteção. Porque a palavra é insegurança. Ele não está seguro para poder continuar o viver dele. Então ele vai apegando em algumas determinadas coisas. Por exemplo, entra a puberdade e o adolescente ele começa a ser pressionado socialmente para iniciar os relacionamentos afetivos. Mas ele tem vergonha, ele é tímido. Ele não consegue chegar, ele não tem argumentos, ele não tem uma conversa para falar com aquela adolescente. E aí? E aí ele ouve falar que se ele beber o álcool, ele vai criar coragem. E aí ele cria coragem, e ele bebe, ele experimenta, porque ele não é um drogado, mas ele experimentou e de repente foi modificado todo o sentir dele. Ele ficou mais corajoso, desinibido. O álcool é uma droga que causa esses efeitos no organismo. O que vai acontecer? Ele começa a ter uma relação com aquela substância. Estou falando com 15, 14 anos. Para ele resolver o problema, porque ele queria estabelecer um relacionamento afetivo, não tinha coragem, e o álcool solucionou. Porque quando nós falamos do álcool, das drogas, né? As drogas, elas são nós buscamos as drogas para quê? Ou para aliviar uma dor, ou para aumentar o prazer. E nesse caso que nós estamos compartilhando, o adolescente tímido,
pois não desenvolveu habilidades para argumentar e iniciar uma conversa, ele acaba experimentando o álcool. Resolve o problema dele? Sim, mas o dano que o álcool vai causar à saúde dele é muito grande. E é tão grande que a sociedade entende que isso é um crime. Hoje a legislação estabelece, buscando um controle aí, que a venda, não só a venda, mas entregar, servir, ainda que gratuitamente, álcool ou qualquer outra substância que causa dependência física ou mental a uma criança e adolescente, isso é crime. É um crime contra a saúde. Então, nós precisamos entender que diante de uma insegurança, de não conseguir atingir um objetivo, voltando à ideia de conversar com uma menina, estabelecer um relacionamento afetivo, esse adolescente sofrendo busca no refúgio do álcool algo para poder solucionar o seu problema. Ilusão. Ilusão. Então, quando a escola consegue desenvolver esse tema, como a senhora comentou, com temas transversais, explicando para o aluno, para que ele possa ter um olhar crítico, um pensamento crítico sobre aquela situação. Opa, peraí, ele me causa uma sensação prazerosa, contudo, por outro lado, os efeitos colaterais, a ressaca, que é uma reação do organismo, falando que algo estranho está acontecendo com o seu organismo, ele vai ter mecanismos para poder fazer escolhas muito mais assertivas. Então, quando nós pensamos em prevenção, nós estamos tentando pensar exatamente nisso. Como desenvolver ações que pode fazer com que esses alunos eles possam prevenir a sobrevivência da sua própria espécie e não seja uma juventude adoecida, que tenha desempenho escolar pífio. Professora, a senhora me falou, né, eu acho que agora de pouco também, que muitos alunos, eles, não só a senhora, mas todos têm falado, né, que, olha, o aluno é bom, mas ele vive numa família que é vulnerável. E a família, tendo alguns problemas, começa a refletir no aluno mesmo. Como que é essa história, né? A relação da escola com a família no desenvolvimento acadêmico de um aluno? Eu vou começar a falar mais do ensino fundamental 2, né? Às vezes nós não temos contato, o problema acontece dependendo do professor. Por exemplo, se ela tem um problema sobre algum aluno que está tendencioso, né, para a utilização de drogas, está envolvido, ela se dirige à direção, entendeu? E a direção conversa com o aluno e com a família, mas isso não é exposto para outros professores. Não é expor o aluno, não é expor a família. Por outro lado, nós temos um grupo de WhatsApp dos professores e de PEBION, e a gente tem crianças que são filhos do crack, são filhos da droga. E aí você vê aquela criança de primeiro ano, ela não é, Michele, que elas postam aquilo, como nós temos vou até citar a Ana fala assim, ó, gente, ela põe no grupo, vê se isso é de orvalhar os olhos, né? Professora do primeiro ano. Ela põe, né, Michele? Aquilo nos encanta, porque, por exemplo, mas vocês são bebedores, mas aqui não tem isso na escola, porque a gente entende que se eu não recebo essa criança preparada nas mãos de uma professora de ensino básico 1, eu não vou conseguir fazer nenhum trabalho com ela, nem falar sobre o problema das drogas. Então, essa criança já vem praticamente pronta, mas tem umas que não. Então, aí elas colocam assim, ó, a criança que não sabia nem quem que ela era, não é verdade? Que a gente já sabe em alguns casos, ela começa a ler. O chapéu, né, Michele? Ver. Aí a professora com o dedo, vai que você consegue. Vermelho. Gente, eu não sei, eu acho que essas professoras deveriam ganhar muito dinheiro. Eu nem sei se isso compensaria falar, mas porque, gente, é uma transformação. Essa criança está lendo, essa criança está sendo bem cuidada, essa professora já está introduzindo nela, olha como você é valorosa, olha como você é valoroso. Então, é muito sério isso, sabe por quê, Dalva? Porque nós já temos casos
e lá nos pequenos, e que não é só um caso por sala, na verdade já está chegando esses jovens que também estudaram aqui, tiveram seus filhos, usaram durante a gravidez, eles estão com a gente agora, essas crianças, né? E essas crianças já estão, sabe, andando. Eu falo, meu Deus, que trabalho é esse? Que às vezes eu acho que até o meu trabalho não é nada. Legal, professora Cláudia, quando a senhora coloca essa questão. É crianças, filhos do crack, filhos de pais que fizeram uso abusivo de substâncias entorpecentes. Do álcool também. Do álcool, síndrome de abstinência alcoólica fetal, por Também, exemplo, também causa um tem. dano violento. A criança nasce perfeita fisicamente, mas neurologicamente, internamente, com vários comprometimentos. E que não vão aparecer lá na escola. A primeira infância, ok, a criança, os pais, por não ter um repertório, um entendimento, eu acho que é normal. Mas quando começa a um exercício disciplinar da escola, começa a se perceber uma deficiência. Que a criança não vai, não tem desempenho, não aprende. Então, isso é muito sério, porque a criança, ela tem direito à saúde desde o ventre materno. Por isso que nós falamos da questão do acompanhamento do pré-natal, sistêmico mesmo. Porque uma criança gestada, com os pais fazendo uso abusivo de substâncias entorpecentes, vai criar um impacto muito grande, um comprometimento no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento mental. E isso é um fator extremamente de risco. Porque nós precisamos entender que pais que fazem uso abusivo de substâncias entorpecentes vai trazer um dano ao desenvolvimento dessa criança. Nós, como sociedade brasileira, entendemos o quê? Que a família é a base da sociedade. E a função da família é garantir a proteção dos seus descendentes. É o pai e a mãe que têm o dever de garantir a criação, né, o desenvolvimento saudável, como? Assistindo a criança no exercício da sua liberdade, garantir a criação, criar, né, eu acho que mostrar o caminho, e a educação. Mas pensa comigo, um pai e uma mãe, sob efeito de substâncias entorpecentes. O álcool, não vai só naquelas drogas abusivas, não. O álcool. Como que vai dar? Porque o álcool, ele altera, modifica o estado mental. Aí aquele pai, aquela mãe, ela vai interagir com o seu filho, desenvolvendo relações ali. Como que essa criança ela vai crescer? Porque pais que permitem o uso, que são aditivos, que estão ali consumindo, isso é uma situação de risco. E nós temos observado e ouvido na nossa comunidade que pais que cometem absurdos de fazer com que o seu filho experimente a cerveja. Coloca a chupeta na cerveja e dá para a criança. Outros pais que permitem que os filhos façam o seu esquenta. O pai, eu comprei a cerveja, é melhor que eles tomem em casa, sobre a minha vista, porque eu estou controlando. Não, porque o seu filho, quando ele faz o uso do álcool ou de outra substância, está afetando e prejudicando a sua saúde. E isso é um fator de risco. Porque nós temos visto criança que tem experimentado drogas na rua, mas quase sempre as crianças estão tendo no celular, no lugar onde era de proteção, esse primeiro contato com o álcool. Então, nós precisamos entender porque isso é um fator de risco. Porque a criança e o adolescente, quando ele consome o álcool antes dos 23 anos, de uma maneira prematura, o desenvolvimento dele vai ser afetado. Porque pode se adaptar, pode desenvolver uma síndrome de tolerância e até de dependência e falar, gostei desse negócio. Consumir essa substância me deu uma sensação legal e eu gostei. Nós temos já na nossa cidade conhecimento de casos de pessoas que começaram a fazer o uso de álcool ainda na adolescência, na pré-adolescência ali, né? E hoje são adultos que são dependentes químicos. Nós temos depoimento, testemunho mesmo, de pessoas que estão em comunidade terapêutica que pode falar isso. Agora, como que nós vamos enfrentar isso? Como que a escola vê o papel da família, professor Tchê? Durante o projeto, teve um próprio aluno, ele respondeu o questionário,
que ele chamou um dos alunos que estavam orientando para falar que o pai dele deixa ele experimentar, um aluno de 7º ano, nós estamos falando. Experimentar? Álcool. Bebe um golinho de cerveja em casa. Se isso entraria no questionário como se ele já tivesse feito uso ou não disso. Quantos anos tem um aluno de 7º ano? Lembra, gente? 12 anos, né? 12 anos. Então, assim, a gente ainda tem um problema, que eu acredito, né, na família, de achar que isso não é normal, que esse gole hoje que está sendo supervisionado não vai afetar a criança daqui para frente, né? E que vai ser o início, a gente sabe que vai ser o início, né, de muitas coisas. Pessoal, essa conduta que a professora Michele está relatando, isso no Brasil, em Lençóis Paulista, é crime. É crime. Nós temos que orientar, temos que chamar o pai, adverti-lo e comunicar ao Conselho Tutelar, porque isso é crime. O Conselho Tutelar não vai punir, não vai levar para o juiz, registrar a ocorrência. Vamos tentar, logo de primeiro, conversar com esses pais. Para posteriormente, se continuar, aí sim responsabilizar, porque é um crime contra a saúde. Não podemos aceitar, não podemos mais ficar ocultando. Porque esse adolescente, achando que é normal, ele vai, ao consumir, ter a sua mente alterada, modificada e vai comprometer tudo mais. Ou não. Então, eu gostaria, sabe, professora Michele, professora Cláudia, lembrar a vocês, professores que estão ouvindo, que a família ela é responsável por guardar os filhos. Acompanhar a frequência escolar, o desempenho acadêmico, o aproveitamento escolar do aluno. Porque na legislação, nós falamos que os pais, determinamos, né, que os pais são obrigados do que instruir o caminho que a criança deve andar, é dirigir a criação e a educação e guardá-los de conviver com pessoas, com amigos, com má companhia. Pessoas viciosas. Está na legislação. Porque isso é um crime. E isso pode até resultar, como é um perigo à vida da criança e ao desenvolvimento, a suspensão do poder familiar. Porque é uma situação de risco. E nós não podemos aceitar essa situação. Porque o que está em jogo é o desenvolvimento dessa criança e o desenvolvimento de toda a sociedade. Mas como que nós podemos então desenvolver um fator de proteção quando nós falamos em relação à família? Trazer a família mais para a escola, talvez possamos fazer um projeto para orientar, para observar, entendeu? O que eu mais escuto aqui, meu pai não tem tempo, minha mãe não tem tempo. E eu sei que não tem tempo, porque não é culpa desse pai e dessa mãe. O mundo hoje, que a gente só trabalha, não é um problema deste pai e dessa mãe, é um problema do mundo de hoje. O mundo hoje é rápido, o mundo hoje é tecnológico, o mundo hoje está na mídia, então... É a relação de trabalho. É a relação de trabalho. E a crise também, que vocês acham que não, mas essa crise que nós estamos passando está muito difícil, então este pai tem que sustentar essa família, essa mãe tem que trabalhar, porque se você não fizer, tem outro lá na fila de espera que eu coloco no seu lugar. Então, é global, é uma coisa que vai atingindo, sabe, eu vejo assim, ó, aqui uma pilha de papel, que é um problema básico A, e aí vai, que aí... E esse aluno tem que enfrentar todos esses problemas familiares para não se envolver com droga. Muitos não se envolvem. Personalidade, mesmo o pai e a mãe trabalhando muito, estão amparados pelo carinho, se comunicam facilmente com a gente, seria uma liberdade, eles chegam até nós, expõem alguma situação, a gente já conversa, já tenta resolver ali mesmo, entendeu? Agora tem alguns que não falam nada, são calados. Teve um caso de um aluno, Glauber, que ele colocou para nós assim, ele está passando por uma situação difícil em casa, porque ele não tem nem o sossego para dormir, porque o irmão chega alcoolizado e faz a baderna lá, né? E não deixa nem ele dormir, que vem para a escola no outro dia, e pro outro irmão que tem que trabalhar. Então esse outro terceiro irmão aí está causando esse problema. Então assim,
Diante disso, a gente recebe essa notícia na escola, assim, até queria, né, perguntar o que a gente pode fazer isso, né, porque o problema está lá em casa, chegou e informou para nós aqui na escola. Como a família, né, como a gente fazer esse elo, essa ligação, como agir numa situação dessa? Olha, eu acho que comentaram aqui um pouquinho do dia a dia, né? Todas as escolas têm vivenciado isso. Por exemplo, partindo dessa ideia que a professora Michele nos traz, de um lar infernal. O menino quer dormir e um irmão, sob efeito de substâncias entorpecentes, com transtornos ali, acaba prejudicando o momento de descanso. Pô, isso aí é uma violência, porque o lar é o lugar de descanso. E cabe aos pais garantir esse ambiente saudável, de tranquilidade, para que eles possam se desenvolver. Então, a criança, mesmo sendo criança, e por ser criança, o Código Civil estabelece que ela é incapaz, ela não tem capacidade de decidir e de resolver os seus problemas por si só. Ela depende de adultos, do pai e da mãe, da família natural. Mas se essa família natural ela não está conseguindo garantir esse direito para a criança, isso é uma violação de direitos, até maus tratos. E aí nós vamos precisar da intervenção do Estado. No caso, quem que é o órgão responsável por atuar quando há casos, hipóteses, e apenas hipóteses, não precisa confirmar, professores. Se há uma hipótese que um aluno está sendo maltratado, essa situação deve ser encaminhada para o Conselho Tutelar, para que esse órgão ele possa atender a família e apurar essas questões. Ouvindo o pai, ouvindo a mãe, ouvindo a criança, atendendo a criança para entender aonde que está o problema, aonde que está o mal-estar. Porque se ela está no momento estressante de um lar que ela não consegue descansar, vai reagir, e reagir com violência. Então nós precisamos intervir precocemente nessa situação. Porque quando nós falamos, professora Cláudia, desse espaço, dessa dimensão de proteção, que é a família, é o lugar onde todos nós voltamos para ter descanso e ter proteção. Porque, independente da fragilidade dos pais, da pouca habilidade, compete à família zelar pelo pleno cuidado da criança e adolescente, porque são incapazes. Mas a senhora nos traz uma ideia muito interessante que a escola precisa entender, que é a relação de trabalho, que é o mundo do trabalho. Hoje, os pais, pai ou mãe, quando há uma família nuclear, normal, tradicional, eles não têm mais tempo. O trabalho tem exigido muito tempo das pessoas e não tem tempo para desenvolver o cuidado, a atenção. E por isso que hoje o Estado brasileiro ele leva para a escola o dever, à entidade escolar e ao docente a competência e o dever de estabelecer uma articulação entre escola e família. Não para cuidar do filho, não para criar, mas desenvolver habilidades para que ele possa ter uma autonomia e resolver os seus problemas. Então, e como que faz isso? Então a gente vai ter que cuidar de criança? Não. Eu penso que é chamar os pais e estabelecer as regras, definir, olha, o nosso regimento escolar é esse e os deveres dos pais são estes. E o Senhor precisa acatar, porque senão nós não vamos conseguir desenvolver o nosso processo pedagógico. O professor não faz milagre. Não faz milagre, porque o professor é alguém estranho. Ele precisa da presença da família para que haja sucesso escolar. Então, quando a família ela começa a acompanhar a vida escolar do filho, isso é um fator de proteção, porque o filho, mesmo achando que os pais são chatos, meu pai pega no meu pé, mas ele vai se sentir amado, cuidado. E isso cria um controle para que não vá e se aproxime de substâncias entorpecentes, porque vai gerar segurança para o menino, para a menina. Professores, os alunos, assim, na maioria, eles acatam as ordens dos professores? Sim, é uma equipe que fala a mesma língua. Primeiro, começando pelo corpo gestor. É muito interessante, né, Michele? O corpo gestor, ele
nos apoia, né? Nos ampara o aluno e ampara a família do aluno quando precisa. Eu tenho certeza que isso acontece em quase todas as escolas de Lençóis Paulista, mas a gente percebe que aqui, como é que a gente pode se expressar, aqui acontece mesmo, porque se a base está certa, o prédio não cai, tá entendendo? Então, Sinara, eu estou com problema com fulano, eu estou desconfiada disso e eu estou me preocupando demais. Aí, né, às vezes ela coloca para nós, no HTP, se ela acha interessante, eu chamo os professores, tudo em particular, observem para mim na sala de aula. Aí vem um professor, observa, outro observa. Então, se ela identifica, ela já chama na sala dela. Então, às vezes, quando passa, né, a porta está fechada, a gente já percebe que é algo assim que ninguém tem que ficar sabendo. Então, aí ela conversa. Não adianta, aí você vê que a família está ali. Ela chama a família. Na maioria das vezes, dá bons resultados, né? Sim. Outras vezes, a gente sabe que é um caso que a gente vai ter que amparar com todo o carinho e que vai ter que ficar, né, ajudando, aconselhando até ele se formar e sair daqui no 9º ano. Mas aqui é muito sério essa questão da participação familiar. É exigido, né? E às vezes alguns acham até que a gente é muito chato. Mas eu acho que é muito nítido a família em que o pai e a mãe estão presentes, entendeu? Ele tem dificuldade em empreender, ele não tem notas altas, mas ele é totalmente educado, ele é totalmente aberto a novos projetos, ele quer participar, essa criança vem e faz tudo, esse aluno faz tudo, entendeu? É diferente. Essa base, quando há ligação, vai criar uma situação de proteção que esse aluno, o risco dele se ter o contato com as drogas vai ser muito mais distante. Por quê? Porque ele tem uma base, ele tem uma segurança. Eu acho que as regras aqui são muito claras e conhecidas a todos. Então, os alunos, eles assim, respeitam, né? E é um espaço de diálogo onde também eles são ouvidos aqui. Então, eles têm voz na escola. Então, é exigido, eles sabem quais são os deveres deles, a questão, né? assim, do processo pedagógico, ela teve algumas mudanças, né? Por exemplo, eu sou de uma outra geração e que a gente não podia nem questionar nada e o professor tinha sempre razão mesmo ele estando errado, né? Também não acho que é por aí. Mas aqui, nós escutamos que a autoridade na sala de aula é o professor. E o aluno já vem desde pequenininho, desde aquela história que a gente contou para você, que a gente ouve aquelas crianças que fala, meu Deus, que professor. Então já vem desde pequenininho que quem manda é o professor. É o professor a autoridade máxima da sala de aula. E a nossa equipe, o nosso corpo docente, ele tem que assumir isso. E a gente assume isso. Então, esta sala é responsabilidade minha. Se acontecer alguma coisa nesta sala durante a minha aula, eu sou responsável. Não é isso, Michele? Então, a gente já tem esta bandeira, tá? E quando isso acontece, que eu também acho que é um fator de proteção, eu não consigo chegar até esse aluno. Mas a Lucinara consegue. Eu não consigo chegar até esse aluno. Mas a Michele consegue. Mas o Rony consegue. Não, esse caso aqui, vamos para a Patrícia. E aí, da hora que você vê, a família está aqui, a família vem conversar. Entendeu? A família é muito presente. Muito aqui presente. também. Quando falta muitos pais na reunião dos pais, a gente não gosta, né? E a gente vai lá para a Lucinara, ela fala, a gente conversa com ela. Semana que vem tá todas as famílias aqui para conversar com ela. Ela não é. Então a gente quer a família. A gente precisa da ajuda da família. Quando nós lemos, né, estudamos sobre o adolescente infrator que pratica um crime, a legislação estabelece que o adolescente ele está em conflito com a lei. Mas quando nós, escola, estabelece regras bem claras, ele tem segurança. E aí ele entende, a família entende. Tudo contribui. Eu acho que se não tivesse essa organização no setor da educação, eu acho que nada funcionaria. Você concorda comigo? Nenhum projeto em nenhuma escola funcionaria. Então, é diferenciado. Eu acho que Lençóis Paulista é muito diferenciado nessa parte. E esse sistema, né,
ele também nos dá segurança. Que consegue que tenhamos projetos como esses, né? Por isso, os professores mais incrédulos, né? Porque ainda nós temos alguns professores incrédulos, eu acho que nós precisamos nos atualizar. Existem algumas dificuldades, Sim. mas como eu acho que sentar e buscar soluções para enfrentar esse problema? Porque ainda temos alunos que estão curiosos e estão experimentando algo. E não é por um problema que a escola está favorecendo isso, ou a pracinha ali perto da escola. Porque nós temos até uma segurança no perímetro da escola. É porque nós ainda temos uma cultura nociva. E nós precisamos romper com isso. E hoje, a professora está falando aqui, nos trazendo um modelo que está dando certo. Porque quando você tem uma hierarquia, um sistema, que cada um entende o seu papel, nós entendemos as limitações da criança, que elas estão numa condição peculiar de desenvolvimento. Nós entendemos que a família, por as crianças serem incapazes, elas são responsáveis por garantir a proteção e o cuidado. E nós entendemos que a escola, ela vai desenvolver um papel para garantir o desenvolvimento de habilidades, para que esse aluno ganhe competências para resolver problemas. A gente vai ter um ambiente saudável. Professores, gostaria de dar um recado final para nós? O recado que eu deixo é o seguinte, que as famílias participem mais, que as famílias fiquem mais com seus filhos, essa fase passa tão depressa, né? E que a gente também curta mais um pouco os nossos alunos, que daqui a pouco eles, né, estão crescendo e vão para o ensino médio, né? Achei muito interessante a participação de vocês, né? Achei legal a turma falar que queria ouvir o Beto, achei tão interessante aquilo, né? A gente quer que o Beto fale agora num dos laboratórios que teve aqui, ele falou tão bem, ele explicou, e eu acho que foi uma parceria, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, acho que tudo é uma parceria, né? E não deixando também de ressaltar mais uma vez o trabalho deles, né? Os alunos foram incansáveis, né? Sim. Tivemos nossos problemas, tem uns deltas aí para resolver, né? Positivos e deltas, né, que nós vamos tentar resolver, mas eu acho que nos superou, né? Sim, superou. Superou, né? E é muito interessante esse projeto, é preciso saber, né? Que continue. Né? E obrigado por ter escolhido a nossa escola, por vocês estarem aqui nos visitando. Tá? Agradecer a parceria, a paciência, né? Paciência. Tudo, né? Porque foi construído aos pouquinhos, né? O Beto, que solicitou pra gente vir aqui, ajudou e tudo mais, né? Agendou nossa visita na Casa CAP, foi tudo um conjunto. Você disponível pra gente, tirando dúvida o tempo inteiro, né? E agora colheu os frutos desse projeto. Então foi tão importante, né? A participação dos alunos. Vamos colher os resultados agora. Só um adendo, eu acho que a Casa CAP foi um divisor de águas no projeto. Eles voltaram, foi muito bom. Eles voltaram pensativos no ônibus. Eles foram tudo cantando, né, Michele? Aí aqueles que estavam cantando, aqueles que continuaram cantando, continuou cantando mesmo que eu... Mas eles percebiam, a gente falava assim, olha quem estava cantando. Eles voltaram pensando. Eu acho que foi um divisor de águas essa visita para eles. Né? Acho que tudo que vocês ofereceram pra gente, O parceria, recado, para trabalhar o projeto, certo. acho que foi fundamental para Foi dar fundamental, certo, né? Michele, foi. À disposição de todos vocês, de quando foi solicitado, tudo foi atendido, então eu acho que essa parceria foi por isso que deu certo o projeto. Então, tanto do É Preciso Saber, do projeto feito na escola, então assim, foi uma parceria muito boa. A gente não conseguiria tudo isso sem orientação, porque a gente precisava saber por onde que tinha que ir, por onde começar. Aí vocês falaram da Casa CAP, aí a gente foi. Depois começamos a pensar como é que ia montar esses questionários, o que teria que ser feito. Né? E sentamos, colocamos algumas ideias para a Patrícia, que foi uma chuva de ideias, ela falou, pelo amor de Deus, eu vou dar conta de tudo isso. Aí ela selecionou, né? Aí o projeto estava pronto, né? Mas vocês também tiveram uma grande participação. Espero que o projeto continue no município. Eu estou vendo aqui, por pouquinhos anos de sala de aula, eu estou vendo que é um divisor de águas, porque isso também era um tabu para se falar em sala de aula, e hoje não se pode ter mais tabu com esse assunto, né? Tem que falar, tem que orientar. Parabéns para vocês também, parabéns pelo projeto de vocês. Nós agradecemos, né? Eu acho que tem sido um parabéns para a nossa sociedade. Eu acho que é isso que nós temos que construir. Eu acho que esses vínculos mesmo, contribuindo, compartilhando saberes. O saber da CAP, o saber eu aqui como mediador, vocês como professores,
como que a gente pode compartilhar para poder enfrentar esse problema que tem entristecido as nossas relações, as substâncias entorpecentes. Então eu acho que é isso. Eu acho que é nos unirmos. Nós precisamos nos unirmos para saber como resolver o problema. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar, eu acho que é essa construção mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. É preciso saber. É preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso. É preciso saber, é preciso. É preciso saber. É preciso saber. É preciso saber.